Olá, tudo bem? Eu sou Tomás Oliveira, seja bem-vindo aqui a X1 Sports. Hoje nós vamos falar sobre a final da Major League Soccer, a liga principal de futebol dos Estados Unidos. Não é ainda lá tão popular, né? O futebol com os pés, fica atrás ainda do futebol jogado com as mãos da NFL, mas é uma liga que tem crescido bastante e hoje já é uma das principais ligas de futebol do mundo, principalmente por causa da sua organização. Na América do Norte, a segunda em relevância, atrás da Liga do México, e nas Américas, no geral, já é a quarta em importância, ficando atrás, obviamente, dos campeonatos brasileiros, argentinos e da própria Liga Mexicana. Bom, vamos lá, vamos falar sobre esse jogo que vai acontecer amanhã, dia 11 de dezembro, ano de 2021, às 17 horas, no horário de Brasília, na cidade de Portland, no estado do Oregon, lá nos Estados Unidos. E é uma final assim que promete ser bastante equilibrada, uma final bastante imprevisível também, justamente até pelas posições que essas equipes terminaram na temporada regular. Mas rapidamente vou apresentar aqui os dois finalistas, falar um pouquinho sobre o Portland Timbers, esse time que foi um time antigo, na verdade, ele foi fundado em 1975 para jogar a antiga NASL, foi a primeira grande liga de futebol dos Estados Unidos, lá nos anos 70, né? Aquela liga lendária que teve o Cosmos de Nova York, etc. E tal. Durou até 1982, quando a NASL se desfez, e o Portland Timbers foi ressuscitado por volta de 2001 para jogar a USL. Ficou um tempo por lá e ali na metade da década de 10, né, ali entre 2007 e 2008, ele migrou e foi aceito para disputar a MLS. O Timbers já conquistou a MLS no ano de 2015, tem um título, e é um time assim que na temporada regular terminou na quinta posição com 55 pontos. Não foi Premier, ou seja, não foi o time que mais pontuou, o time Premier foi justamente o New England Revolution, terminou a temporada com 73 pontos, mas conseguiu se classificar na sua divisão de conferência para os playoffs e fez uma campanha até que tranquila nos playoffs até chegar na final de conferência e depois finalmente na final da MLS Cup. Eliminou o Minnesota United por 3-1, depois o Colorado Rapids por 1-0 e o Real Salt Lake por 2-0. Então foi até que tranquila a chegada do Portland Timbers a essa final. Bom, os jogadores que a gente pode destacar da equipe do Portland seriam dois, né? O Yimi Chará, jogador colombiano que se destacou na final da Sul-Americana pelo Júnior Barranquilla da Colômbia, a final contra o Atlético Paranaense, e que chamou a atenção aí de times brasileiros, jogou um tempo aqui no Brasil e agora está lá no Portland Timbers, esse meia que é um dos principais jogadores da equipe, né? E um dos campeões de assistências do time. Um outro jogador interessante também do Timbers é justamente o Dairon Asprilla. O Dairon Asprilla, perdão, é filho do Faustino Asprilla. Lembram dele? Principalmente os palmeirenses devem lembrar dele. O Faustino Asprilla, que jogava naquela seleção da Colômbia, que foi para a Copa de 94, que goleou a Argentina, né? Ficou muito tempo ali no Parma da Itália. Então, é um jogador assim que está fazendo carreira nos Estados Unidos, então está mostrando aí, está mantendo o legado do pai dele. Então, são os dois destaques assim que eu posso falar do Portland, o Chará e o Asprilla, tá? O New York City é um time que foi fundado em 2013. Ele, na verdade, era para a MLS procurava um segundo time para a cidade de Nova York. Eles queriam trazer o Cosmos, porém, brilhantemente, né, os donos do Cosmos na época achavam que a MLS não era uma liga interessante para o Cosmos, que o Cosmos era mais importante que a MLS, e tiveram a ideia brilhante de fundar uma liga nova, a NISA, né, que não deu em nada, e estão lá, o time praticamente jogando uma liga amadora, enquanto poderia estar na liga principal dos Estados Unidos. E buscando uma alternativa, o grupo City se juntou ao New York Yankees, que é o time de beisebol, e criaram o New York City. Esse time foi criado em 2013, teve jogadores como Frank Lampard e outros jogadores bem conhecidos, David Villa, da Espanha, e é um time que chega na sua primeira final da MLS Cup, ainda não conquistou nenhum título, e tem, como assim, um time muito
é um time muito novo, então tem muito o que falar da equipe do New York City. Fez uma campanha surpreendente, até porque eliminou assim times mais fortes. O City terminou a temporada regular na 8ª posição com 51 pontos. Eliminou times mais fortes do playoffs. Eliminou o Atlanta United por 2-0. Eliminou o favoritíssimo da temporada, que era o New England Revolution. Foi um jogo de 2-2 bem apertado. Venceu por 5-4 nos pênaltis. Eliminou o Premier da temporada. E na semifinal e na final da conferência eliminou aí o Philadelphia Union e por 2-1 chegou na final da MLS Cup. Bom, quem seriam os destaques do New York City? Eu vou colocar aqui 2 jogadores, 2 argentinos, Valentin Castellanos, que é o artilheiro da MLS na temporada com 19 gols, bastante importante na campanha do New York City. Agora falando sobre as estatísticas da partida, como eu falei, é um jogo bem complicado de fazer uma avaliação. As odds para as equipes são muito parecidas, então você tem 2,70 em favor do Portland Timbers contra 2,60 do New York City. Portland Timbers tem uma leve vantagem por jogar em casa, mas a gente já viu que isso não faz muita diferença em jogo único, principalmente na América do Norte, vídeo que aconteceu no Canadá na semana passada. Então, é um jogo assim muito próximo para se trabalhar em live, não tem como arriscar nada em pré-live, porque realmente são equipes que são de nível médio, né? São ali do meio de tabela, são muito próximas, muito parecidas, então tudo pode acontecer. O último jogo entre os dois foi na temporada passada, e foi em 2020, foi 3-1 para o time do Portland, e no retrospecto histórico, foram 5 jogos entre 2 equipes, com 4 vitórias para o Portland contra uma em favor do New York City. Então é um jogo assim para live, não tem como determinar aí quem é o favorito para essa partida, é muito parecido, como falei, levíssima vantagem para o Portland para jogar em casa, mas só um jogo que dá para arriscar 3 cartões amarelos, tranquilo, por ser uma final, um jogo tenso, e é um jogo também que é muito complicado para você trabalhar mercado de gols. Eu sairia apenas com 1 e aguardaria o andamento do jogo para tentar mais alguma coisa, tá certo? Bom, essas são as minhas impressões para a final. Espero aí que você tenha um bom jogo, consiga aí bons greens nessa partida, e nos vemos depois no vídeo do React, com os melhores momentos dos gols, se tiver entre os melhores momentos da final da MLS Cup entre o Portland Timbers e New York City. Valeu, obrigado pela sua visualização e nos vemos na próxima e até mais. Valeu, tchau, tchau.